Abra sua Bíblia aí, Mateus capítulo 16. E vamos ler um texto bíblico bem conhecido de toda a igreja. Mas o Espírito Santo falou ao meu coração esta semana. Hoje estaremos falando assim um pouco para a igreja. Vamos pensar um pouco em desafios para o próximo ano. A igreja dos sonhos de Deus. Às vezes falamos, a igreja do meu sonho, a igreja do sonho do pastor, e cada discípulo fala da igreja do seu sonho. Mas a grande verdade é que devemos pensar na igreja dos sonhos de Deus. Então desse versículo, vamos tirar algumas pequeninas lições para a edificação da igreja do Senhor. E o versículo 18 diz assim, palavras do próprio Senhor Jesus: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O comentário desse texto, os comentaristas dizem que há um trocadilho de palavras. Pedro significa pedra, rocha, pedregulho. E Jesus, conversando com Pedro, então ele diz: é sobre uma rocha, numa pedra, que eu edificarei a minha igreja. A igreja, ela começa no coração de Deus, na pessoa do Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Onde começou a igreja? Começa com Jesus. Ministério do Senhor Jesus. Começa ali Jesus e os 12 apóstolos. E a igreja chegou até nós. A igreja se expandiu. A igreja de Deus tem alcançado muitos povos, muitas pessoas. Amém? Então, a igreja do Senhor é muito perseguida. É perseguida muitas vezes de forma externa e interna. Muitas vezes Satanás se personifica em pessoa e se introduz dentro da igreja para atingir a igreja, para ferir a igreja. Já vi muitas situações assim. A perseguição da igreja, ela acontece no âmbito externo, mas também interno, com pessoas disfarçadas, personificadas em Satanás, com o objetivo de destruir a igreja. Mas quem edificou a igreja? O Senhor Jesus, o próprio Deus. E a igreja, ela sempre vai prevalecer diante de todas as adversidades, os obstáculos, as lutas, as perseguições. Quantos livros já foram destruídos durante toda a história? Mas a palavra de Deus está aí há mais de 20 séculos, há muitos anos. A palavra de Deus existe e ela está aqui nas nossas mãos. Nunca Satanás, imperadores, governadores conseguiram destruir a palavra de Deus, mesmo muitos tiveram desejo de fazerem isso, mas Deus não permitiu. A igreja, ela é de Deus. Ela nasce com o Senhor Jesus. E aqui ele diz: nada pode derrotar a igreja. Agora, pensando um pouco na igreja, na primeira igreja batista, 2022, Igreja do Sonho de Deus.
A Igreja de Jesus Cristo não é uma simples e mera organização. Entenda isso. Não é simplesmente uma organização. Não é uma unidade de santos, uma assembleia dos santos. A comunidade dos escolhidos, ela é a nação santa, sacerdócio real, raça eleita, composta daqueles que foram redimidos, lavados pelo sangue do Cordeiro. Ela é a igreja, é o corpo vivo de Cristo. A igreja é o corpo vivo de Cristo. Ela não está limitada em paredes. Eu até pensei, se fôssemos há 2000 anos atrás, imaginemos que você entre numa máquina do túnel e vai lá no primeiro século. E agora você está lá na cidade, uma cidade daquela antiga. Imaginemos ali Jerusalém. E você está lá, mas você é desse século 21. Mas você entrou numa máquina do túnel e foi no século 1, lá no início. Agora você está andando nas ruas à procura de uma igreja. Como que você conhece a igreja hoje? Você vai passar, tem uma parede, tem uma placa, a Igreja Batista, ou a Igreja Assembleia de Deus, ou a Igreja Madureira, presidente pastor Jonas, presidente pastor Zemar, presidente pastor Raimundo. E você está procurando essa igreja lá no primeiro século, com uma placa, uma identificação. Você vai encontrar? Provavelmente não. Igreja não é parede, não é placa, são pessoas. Apesar que eles se reuniam em sinagogas, em lugares, de forma coletiva, nas casas, mas não se caracteriza igreja naquele tempo como hoje. Porque igreja é corpo, igreja somos nós, somos os membros. Igreja é você. A igreja que Deus sonha é uma igreja unida, uma igreja una, igreja que é uma família, que somos irmãos, que estamos unidos, uma só família, laços unidos, todos num só propósito, numa só visão, agradando um só Deus, um único Deus. Sonho de Deus para a sua igreja é que haja essa unidade, essa cooperação, essa mutualidade, essa parceria. Igreja una, ela experimenta crescimento, tem comunhão, apreciação, valorização, existe perdão, testemunho, vitória, tolerância. É a igreja dos sonhos de Deus. Uma igreja que é tolerante, uma igreja que ama de verdade, uma igreja que se coloca como ombro para acolher aqueles que estão angustiados, desprezados por aí. A igreja que Deus espera que sejamos em 2021, 2022, igreja cristocêntrica. A igreja é um grupo de pessoas onde Cristo tem a primazia. Nós ensinamos muito aqui na nossa igreja. Esse púlpito é testemunha de boas palavras que são ministradas aqui. Hoje ouvimos uma muito boa, ontem também, e agora na abertura do culto também. É testemunha que somos uma igreja cristocêntrica. Cristo é o centro aqui. Todo louvor, toda honra, toda glória, toda majestade, o melhor lugar é do nosso Senhor Deus, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Agora somos edificados. Edificados com os louvores que entoamos para Deus.
somos edificados com a comunhão, somos edificados com a sua palavra. A igreja é o grupo de pessoas onde Cristo tem a primazia, aonde Jesus Cristo é o Senhor, onde Cristo está reinando, onde Jesus está no trono, onde Ele é honrado, magnificado, exaltado, amado, onde Ele é reconhecido como o primeiro, o último. O sonho de Deus para a sua igreja é que ela seja cristocêntrica. Cristo tem que ser o primeiro. Que haja primazia para Cristo. Sempre falamos, há muitos grupos que se identificam como igreja, que invocam muito Satanás. Mas nós estamos aqui anunciando e somos zelosos e esperamos que cada discípulo, cada membro se comporte e se mantenha firme numa igreja cristocêntrica. Amém? Isso é um desafio para a nossa igreja no próximo ano. Igreja dos carismas. Igreja é uma comunidade onde cada membro não só conhece o seu dom, mas exercita. Ele não só sabe, ele não só tem esse conhecimento dos dons, mas ele coloca em prática, ele exercita, ele evangeliza, ele é um sacerdote na sua casa, ele é um missionário de Deus. Mas também ama e tem um olhar com simpatia para o seu semelhante, um olhar com audição 100%, com uma visão de olho no olho para sentir no coração. Uma igreja do carisma. Eu já disse aqui em ocasiões passadas que uma pessoa está disposta a rodar 20 quilômetros para vir uma igreja onde ela se sente amada, respeitada, compreendida, valorizada e edificada pela palavra de Deus. Então, um desafio para a nossa igreja, Igreja dos Sonhos de Deus, desafio para 2022, uma igreja carismática, uma igreja serva. Por uma igreja serva, entendemos uma igreja que é fermento, sal, luz e o bom perfume e que influencia, que ocupa espaço, que marca presença. Uma igreja que não é uma simples espectadora, mas que faz acontecer. Uma igreja serva. Queridos, preste atenção, o que Deus espera de nossa igreja, de você e de mim, que sejamos servos, que venhamos a passar a expectativa só de olhar, mas que venhamos a prestar serviços no reino. Uma igreja serva, uma igreja que tem seu Senhor, uma igreja que procura agradar seu Senhor em todos os sentidos. Eu tenho pensado ultimamente, tenho orado para que Deus mostre alguma coisa em nossa cidade para que possamos servir, para que possamos ajudar. Uma igreja serva é a igreja dos sonhos de Deus. Amém? Uma igreja vitoriosa, vitória sobre o pecado, vitória sobre a superstição, vitória sobre a maldade, vitória sobre a desigualdade, vitória sobre os preconceitos, vitória sobre a exploração, vitória sobre a pobreza, a fome, a mentira,
o inferno e o diabo. O que Deus espera de sua igreja? Você é a igreja, uma igreja vitoriosa, uma igreja vitoriosa sobre o pecado, a superstição, a maldade, a desigualdade, a fome, o inferno e o diabo e a mentira. Nós estamos vivendo em tempos de maldade e muita mentira. Meu filho, a semana passada, veio aqui e na igreja onde ele participa tem um policial federal rodoviário. E o policial federal rodoviário compartilhou com o meu filho, são amigos, são da mesma igreja, e disse: Neemias, eu estava no posto rodoviário trabalhando e de repente chegou um amigo meu. E esse amigo me contou uma história mentirosa. Ele disse que foi contratado para ir buscar um carro na cidade de Tocantins. E a pessoa que contratou ele para ir buscar esse carro em Tocantins pediu para que ele trouxesse um pássaro, uma árvore silvestre. E ele foi buscar esse carro. E estava trazendo essa ave, esse pássaro. Chegou num posto de polícia federal rodoviária em algum lugar aí no Tocantins. E o policial viu o pássaro e fez uma multa e apreensão. Mas o policial disse para esse rapaz: olha, se você me passar R$5.000, eu lhe libero. Isso o rapaz contando para o policial amigo do meu filho. Depois que ele contou a história para o policial estava no posto, estava trabalhando. O policial disse o seguinte: agora eu vou ter que fazer uma ocorrência disso que você falou. Não faça isso, meu amigo. Não tem como não fazer. Porque eu tenho aparelhos aqui na minha farda que gravou tudo que você falou. Além do mais, tem câmeras aqui. Agora, ou você vai preso ou eu vou preso. E resultou 18 anos de cadeia para aquele mentiroso. Queridos, Deus espera a vitória da sua igreja sobre a mentira. E devemos estar atentos quanto a isso. E aquele rapaz não conseguiu provar porque era mentira. O policial que ele falou não tentou suborná-lo. E ele não teve como provar. E está preso. E tem uma esposa e um filhinho. E agora o filhinho vai crescer na ausência do pai por causa de mentira. Igreja do amor, aonde o amor é intenso. O que Deus espera de nossa igreja para 2022, uma igreja do amor, o amor intenso vivido entre nós, praticado, nivelador, aonde ele flui, aonde ele permeia, satura, aonde ele possa impactar, aonde ele é a identidade, a marca única, igreja do amor. Uma igreja jovem, igreja do sonho de Deus. O que Deus espera de nossa igreja para 2022, uma igreja jovem. Por uma igreja jovem, entendemos uma igreja arejada, aberta, sensível, que se renova, uma igreja de olhos e corações abertos, uma igreja sensível ao sopro do Espírito Santo, uma igreja dinâmica, uma igreja sem barreiras,
Uma igreja que pensa e preza o seu passado, mas que vive também o presente, que descortina o futuro com os olhos de Deus. Uma igreja jovem. É o que Deus espera de nossa igreja para 2022. Que Deus, pela sua graça, nos capacite e nos ajude e nos faça assim, que sejamos a igreja dos sonhos de Deus, uma igreja do carisma, uma igreja vitoriosa, uma igreja cheia de amor, uma igreja jovem, uma igreja que é corpo, uma igreja una, que haja unidade, uma igreja cristocêntrica, uma igreja serva, uma igreja onde Cristo apareça, que Ele seja exaltado, que Ele seja grande aqui entre nós. Amém? E agora eu quero concluir pensando, você é a igreja, na sua individualidade. Somos igrejas aqui na forma coletiva, mas no dia a dia você é igreja por onde você anda. Então, como igreja, lembre-se que Deus tem sonhos grandes para a sua igreja nessa cidade. Uma igreja que exalte o grande e eterno Deus e que seja serva. Queridos, precisamos agir. Ontem o missionário falou à noite que precisamos sair da zona de conforto. Uma igreja serva é uma igreja que sai da sua zona de conforto e coloca-se à disposição para servir em qualquer lugar. Queridos, você é o milagre de Deus, eu sou o milagre de Deus, nós somos o milagre de Deus para as pessoas que estão perecendo nessa cidade. Hoje cedinho eu fui comprar pão e fico triste todas as vezes que vejo no caixa tanto de gente passando bebidas. Mal o dia chegou, 7 e pouquinho da manhã, jovens, mulheres, homens estão ali com caixas e caixas de cerveja e muitas já gelada. Vão se embriagar, vão usar droga, vão se prostituir. A igreja é a esperança para essas pessoas. Amém? Fique em pé, por favor. Vamos ter 2 palavras de oração, pedindo para que Deus nos faça forte e que a igreja dos sonhos de Deus se concretize, se realize aqui entre nós.